A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, aqui quem fala é o pastor Vinícius Magalhães e hoje vamos aprender um pouquinho sobre quem é o Alfa e o Ômega do livro de Apocalipse. Logo, você sabe perfeitamente que a Testemunha de Jeová ela não atribui o termo Alfa e o Ômega a Jesus. Jesus não pode ser o Alfa e o Ômega. Vinícius, por quê? Porque o Alfa e o Ômega ele é um título específico para mostrar totalidade. Ou seja, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra do alfabeto grego. Então, quando você se refere a alguém dizendo que ele é o alfa e o ômega, você está dizendo que tudo começa nele e tudo termina nele. Então, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Quando você atribui isto a Jesus, você está dizendo que ele está em pé de igualdade com o Pai na sua totalidade da divindade. As testemunhas de Jeová não podem aceitar isso porque elas não podem acreditar que Jesus ele tem o mesmo poder, a mesma divindade, a mesma essência do Pai. Então ela sempre vai contrariar que Jesus é o Alfa e o Ômega, tá? A Bíblia é repleta de textos mostrando que Jesus ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Por exemplo, você pode pegar no livro de Apocalipse por diversas das vezes Jesus dizendo eu sou o primeiro e eu sou o último. Se você pegar a carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 1, versículo 16 e 17, porque nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus e na terra, sejam elas visíveis ou invisíveis, quer sejam tronos, principados, poderes, domínios, tudo foi feito por ele e para ele. Então ele criou todas as coisas e criou para ele. Tá? Paulo também vai dizer que ele sustenta todas as coisas, ele mantém todas as coisas, mas atribui isto a Jesus. As testemunhas de Jeová perdem a essência da sua organização, que é diminuir a Jesus, tá? Por quê? Porque para as testemunhas de Jeová, e você bem sabemos que Jesus ele é o arcanjo Miguel, Jesus é um anjo, Jesus é a primeira criatura criada por Deus, Jesus é um Deus menor, Jesus ele não é igual ao Pai. Então tudo isto coopera para que a testemunha de Jeová entenda que Jesus não pode ser o Alfa e o Ômega. Por isso que tem a sua tradução do Novo Mundo, tem as suas revistas, tem os seus livros, tem os seus tratados, ok? Porém, hoje nós vamos aqui munir-nos de munição para os argumentos que vão defender a nossa fé, ok? Deixa eu tirar aqui minha carinha bonita daqui e nós vamos para a aula, ok? Diz assim o texto. A Bíblia vai falar sobre o Alfa e o Ômega em 3 versículos, ok? 3 versículos. O primeiro versículo é Apocalipse capítulo 1:8, Apocalipse capítulo 21:6 e Apocalipse capítulo 22:13, tá bom? Esses são os únicos textos na Bíblia Sagrada que a palavra Alfa e o Ômega ela aparece. Porém, você percebe que não é somente Alfa e o Ômega. Olha que aqui todo o texto diz, é o Alfa e o Ômega aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, e eu sou o Alfa e o Ômega. Porém, ele tem um outro título que sempre acompanha, o princípio e o fim. Toda vez que a palavra Alfa e o Ômega é mencionado na Bíblia, ele vai sempre ser acompanhado de o princípio e o fim. Então, se você pega no texto, você entende que o texto está falando de Alfa e o Ômega, princípio e o fim, você está falando o começo e o fim de todas as coisas. O começo e o fim de todas as coisas. Se você pega o Evangelho de João capítulo 1, você vai ver, e o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do verbo, sem o verbo nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, ele estava no princípio com Deus e criou todas as coisas. Então quando você lê a Bíblia no livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, você percebe que ali estava o verbo de Deus trabalhando, o verbo de Deus agindo, o verbo de Deus criando, tá? Então nós entendemos que Cristo ele é o princípio e ele é o fim. Tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. Nesses 3 versículos você percebe que ele aparece, olha, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa e o Ômega, princípio e fim. Tudo começa no Alfa e tudo termina no Ômega. Tudo começa no princípio e tudo termina no princípio. Se você pega a palavra princípio e junta com a palavra de João, você entende. João falando no princípio era o verbo. Então a palavra princípio e o verbo estão unidas. Estão unidas, eles estão conectadas.
ok? Vamos continuar aqui. Aí o texto diz assim, é claro que o capítulo 1, versículo 8, é o predileto das testemunhas de Jeová. Deixa eu aqui botar minha carinha aqui de novo. O capítulo 1, versículo 8, ele é o predileto das testemunhas de Jeová. Vinícius, por quê? Porque o capítulo 1, ele vai ter ali três pessoas falando na realidade, né? Três pessoas falando. Tem o pai, o filho e tem João falando. Muitas das vezes eu apliquei esse texto a Jesus. Esse texto ele não se refere a Jesus, nós vamos ver por que ele não se refere a Jesus, tá? Mas vou logo deixando claro que o único texto que a Bíblia menciona que Jesus é o alfa e o ômega diretamente é Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Apocalipse capítulo 21, versículo 6, é um capítulo que tem um jogo de palavras, então você pode tanto apontá-lo para o Pai, quanto apontá-lo para o Filho. Alguns dos maiores intérpretes da Bíblia Sagrada atribuem ao Pai, outros atribuem ao Filho, porém, todos eles atribuem ao Filho o capítulo 22, versículo 13. Então, nós não vamos falar sobre o capítulo 21, versículo 6, vamos apenas falar do capítulo 1:8 e do capítulo 22:13 para termos aqui um entendimento de quem é esse alfa e o ômega, tá bom? Então vamos lá. O texto diz assim, gente. O capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Deixa eu botar aqui o termo que é amarelinho, que é bonito. Pronto, vamos lá. 4, 5 e 6. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e daquele que há de vir. João já começa identificando que ele está escrevendo sobre alguém. Alguém mandou ele escrever, e este alguém é denominado como aquele que é, que era e aquele que há de vir. Também dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então já são 2 remetentes. E agora você tem o seu terceiro remetente, que é da parte de Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre estudar a Bíblia, por que estudar a Bíblia é tão primordial? Estudar a Bíblia é primordial porque nós, quando lemos o texto, nós automaticamente direcionamos ele a Cristo. Por diversas das vezes eu ensinei, por diversas das vezes eu preguei, por diversas das vezes eu debati, por diversas das vezes eu argumentei que esse texto referia-se a Jesus. Porém, parece que a minha mente estava um pouquinho confusa, um pouquinho obscura. Por quê? Porque eu não conseguia assimilar que não haveria como o versículo 4 e o versículo 5 ser contraponto. Você entende? Por que, Vinícius, seria um contraponto? Olha só, deixa eu só fechar aqui só um pouquinho aqui minha cara. Olha só isso daqui, vamos lá. Quando você lê o texto e você fala que é da parte daquele que é, que era e daquele que há de vir, e digamos que nós estejamos falando de Jesus. Jesus é aquele que é, que era e aquele que há de vir. Olha como não faz sentido se você fizer isso daqui, olha. Você tira esse da parte daquele que é, que era e daquele que há de vir, e você coloca aqui Jesus. Vamos lá, botar aqui Jesus, ok? Aqui, ó, dá para entender, tá bonitinho. Aí você lê o texto, digamos que você lê apenas, você encerra o versículo aqui. Aí você diz, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte, eu até apaguei ali o que não era para ter apagado, peraí, da parte de Jesus, tá? Então vamos lá, da parte de Jesus. Aí você segue no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo. Você entende que aqui não pode ser o mesmo remetente? Então aqui há uma confusão em algumas certas interpretações. Então isso aqui ele não pode ser Jesus. É por isso que na maior interpretação ou na melhor interpretação, o versículo 4 está falando do Pai. O versículo 4 ele está falando do Pai. Vinícius, então eu estou entendendo porque é que a testemunha de Jeová sempre cita esse versículo. E a testemunha de Jeová ela é esperta. Por quê? Porque ela pega o capítulo 1, versículo 8, que fala do alfa e do ômega, mas ela omite para você o capítulo 21, versículo 6 e o capítulo 22, versículo 13. Como ela sabe que o capítulo 1, versículo 8, ela fala apenas do Pai, então ela vai utilizar esse capítulo e esse versículo para falar para você que Jesus não pode ser o alfa e o ômega.
Então, quando ela fala para você que esse aqui não pode ser Jesus e só pode ser o Pai, aí você entende que você entende na concepção desse argumento de que ela tem razão. Aí você pensa, se ela tem razão nisso, ela tem razão em outras coisas. Se ela tem razão nisso, o entendimento na interpretação da Bíblia da testemunha de Jeová em outros pontos pode colidir com o meu. Eu posso estar errado. Aí você aceita aprender com a testemunha de Jeová, que vai na tua casa ensinar ali a Bíblia, com a Bíblia delas, os ensinamentos da organização Sociedade Torre de Vigia. Tá bom? Então, gente, é por isso que eu falo que você precisa comprar livros, você precisa ler livros, você precisa estudar, porque se você não estudar, você vai acabar caindo nesse engano e a gente acaba ficando um pouco desnorteado, ficamos um pouco sem ação, ficamos um pouco sem o entendimento devido do texto, tá bom? Para esclarecer, o capítulo 1, versículo 8, não é Jesus, é o Pai. Ah, mas Vinícius, então quando ela lê esse versículo eu não posso dizer que Jesus é o Alfa e o Ômega. Eu não estou lhe dizendo isso, eu estou lhe dizendo que nesse capítulo não é Jesus que está falando, tá bom? Você até percebe pelo contexto ali também, olha só isso aqui, ó, pelo contexto você vê que João ele vai dar vários adjetivos para a terceira pessoa, que é mencionada. Ó, por exemplo, da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é fiel testemunha. Quem é Jesus Cristo? O primogênito dos mortos. Quem é Jesus Cristo? O príncipe dos reis da terra. Aí ele vai falar sobre a obra que Jesus ele fez. E qual foi a obra que Jesus ele fez? Aquele que nos amou. Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, tá bom? E nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. Até aqui você pode ler com a testemunha de Jeová, porém provavelmente a testemunha de Jeová ela vai encerrar o versículo aqui. Vinícius, por quê? Porque a continuação do versículo é constrangedora, porque a continuação do versículo ela mostra isso daqui, ó. Olha o que diz o texto. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Agora você entende que ele está dizendo no mesmo texto, onde ele afirma que Jesus não é o Alfa e o Ômega, tá? Aí você diz, tá, Jesus não é o Alfa e o Ômega no versículo de número 8, pelo contexto, porém o texto também diz que a Jesus tem que ser dada a glória, tá? Você pode até levar para esse argumento e argumentar que Jesus tem que ser adorado em alguma outra conversa com a testemunha de Jeová, mas esse daqui não é o nosso assunto na aula de hoje, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Agora, Vinícius, qual é o texto que mostra que Jesus ele é o Alfa e o Ômega? Aí nós vamos lá para o outro texto, tá bom? Aqui é o versículo 7, versículo 8, que diz assim... deixa eu colocar aqui não, deixa azulzinho mesmo. Eis que vem com as nuvens. Aqui está o detalhe porque que eu sempre achei que era Jesus. Ah, Vinícius, o meu pastor falou que era Jesus. O teu pastor está um pouco equivocado, como eu também estava. Porque, olha só, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Até aqui você sabe que ele está falando de Jesus. Então, quando você pega o contexto, que você vê aqui, olha, o 5, o 6, aí olha só, amém, ele coloca aqui amém, assim seja, ele encerrou o que ele estava falando acerca de Jesus. Aí começa um novo diálogo acerca de Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo que o transpassaram. Então tu percebe que ele agora volta a falar acerca de Jesus, tá? Porque isso aqui é Mateus 24, né? E ele virá pelas nuvens do céu, as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Daqui é Mateus 24, que aponta para Jesus. Porém, esse detalhe havia passado despercebido. Que detalhe? Esse daqui, ó. Sim. Amém. Aqui encerrou-se uma outra palavra. Parece que João, quando ele começa falando acerca de Jesus, ele vem falando e ele encerra o que ele estava falando acerca de Cristo. Porém, quando chega no versículo 7, ele parece que esqueceu de escrever algo acerca de Jesus.
E ele coloca, opa, eu tenho que falar isso aqui. Eis que vem com as nuvens do céu, todo olho verá. Aí ele coloca isso e ele diz, amém, agora eu encerrei. Aí no versículo 8 ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Aqui é um outro diálogo, uma outra conversa. Esse daqui, que é, que era e que há de vir, é o mesmo, cadê? É o mesmo do versículo de número 4. Olha só isso aqui. É o mesmo do versículo de número 4. Então, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e daquele que há de vir. E você leu comigo que o 4 não pode ser o mesmo do 5. O que está falando no 4, ele está apresentando daquele que é, que era, não pode ser da parte de Jesus Cristo. Então, no versículo de número 8, você agora entende que aquele que é, que era e que há de vir é o mesmo do versículo 4. Então, não pode ser Jesus, ok? Ah, Vinícius, Jesus não é o alfa e o ômega, então. Espera um momentinho que nós vamos já chegar nesse detalhe aí. Vamos agora, porque é que, para finalizar, porque é que aquele que é, que era e aquele que há de vir, refere-se ao Pai. Livro de Apocalipse, capítulo de número 4, 8, diz assim, os 4 seres viventes, cada um deles tendo 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor por dentro, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Então, quando ele diz assim, ó, aquele que é, que era e aquele que há de vir, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, você entende que ele está falando do Pai, porque o Apocalipse capítulo 4, versículo 8, sempre, todo o capítulo, ele vai falar sobre o Pai, ok? Todo o capítulo ele vai falar sobre o Pai. Então não há por que nós duvidarmos dessa interpretação, deste aprendizado, tá bom? Deixa eu tirar agora meu rostinho bonito daqui, que nós vamos agora para o nosso argumento, tá bom? E qual é o nosso argumento? Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo de número 12 ao 17, tá bom? Vamos pegar pelo contexto. As testemunhas de Jeová, elas não gostam de pegar contexto, elas gostam apenas de pegar versículo isolado. A testemunha de Jeová, ela não gosta muito de contexto. Aí você vem aqui comigo, olha, deixa eu colocar aqui, deixa eu botar o amarelinho, deu amarelinho, pronto, tá aqui. Versículo 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Tá? Então quem está vindo está dizendo, eis que cedo venho. Aí o versículo 13 ele está dizendo, eu sou, vou até colocar aqui de azulzinho, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então você percebe que quando ele vai falar sobre o alfa e o ômega nesse capítulo, olha que coisa interessante. Ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, ok, o princípio e o fim, ok, o primeiro e o último. Tudo é praticamente a mesma coisa. Porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o princípio é o começo, o primeiro é o número 1. Aí você pega o ômega, a última letra do alfabeto grego, o fim é o término e o derradeiro é o último número, apesar que o número é incontável, né? Não existe limite. Porém, agora você entende que é uma mesma linguagem, ele fala e ele repete, e ele repete, ele fala, ele repete e ele repete, ok? Agora, olha que coisa interessante é quando você pega na continuidade do versículo, olha o que ele diz aqui. Bem-aventurado, aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, tá? Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Versículo 26. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quem está falando? Jesus.
Quem está falando que enviou o anjo? Jesus. Então você tem aqui, ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, eu sou a raiz de Davi, e a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Tudo isto é um título direcionado a Jesus, ok? Aí o versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vinícius, esse versículo então aponta diretamente para Jesus. Sim, aponta por quê? Porque aqui não tem intervalo. Quem começa falando no versículo de número 12, ele só para no versículo 16. Eis que cedo venho, eu sou o alfa e o ômega. Aí ele vem falando aqui, ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quem está falando? Esse texto, estes versículos aqui, todos eles, ele aponta para Cristo. Não tem um comentarista, não tem um professor de grego, não tem um intérprete que não entenda que o capítulo 22 e o versículo 13 refere-se a Jesus. Não há como negar também, né? Porque você botar eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e você lê o versículo 16, quando você diz eu, Jesus, enviei o meu anjo, você sabe que Jesus que está falando ali. Agora você entende também por que é que a testemunha de Jeová, deixa eu botar aqui, por que é que a testemunha de Jeová, ela não gosta de citar outro texto que não seja Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele fala do Pai, mas ela omite o outro texto que fala de Jesus. Eles omitem, eles escondem. Quando você olha isso daqui, você percebe que nenhum... Gente, eu vou falar uma coisa séria com vocês. Não há uma revista das Testemunhas de Jeová, não está em um livro das Testemunhas de Jeová que falem acerca do capítulo 22, versículo 13 de Apocalipse. Não tem. Eles têm um livro lá que fala Jesus, conheça Jesus, e tem outras publicações que falam acerca de Jesus. Estes versículos não estão ali, não estão ali. O livro que eles usam, o que a Bíblia realmente ensina, esses versículos também não estão ali. Isso é para você entender que as testemunhas de Jeová, elas gostam de omitir informações, ok? Agora, se eu fosse falar para você acerca disso aqui, olha só, quem tem sede, deixa eu colocar aqui, olha só isso aqui, vou botar minha cara aqui para cima. Quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Você se lembra perfeitamente que quando Jesus ele chega, quando Jesus ele chega qual é o nome? Quando Jesus ele chega no poço de Sicar, né? Quando ele chega no poço de Sicar, ele vai falar com a mulher samaritana e ele vai falar assim, moça, dá-me de beber. A mulher, como sendo por tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Aí ele vai dizer, se tu soubesse quem fala contigo, e você lhe pediria água e ele lhe daria uma água que tu beberia e jamais tornaria a ter sede. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Você está entendendo? Eu tenho uma água para te dar. Quando você chega na festa dos tabernáculos, Jesus vai fazer o discurso dizendo, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Então nós entendemos que quando o versículo 17 ele está dizendo que quem ouve diga, vem, beba, quem tem sede, tome de graça da água da vida, ele está dizendo isso aqui só pode ser Cristo. Tá? É Cristo que nos dá, é Cristo que mata a sede da nossa alma, é Cristo que nos alimenta, é Cristo que nos fortifica, é Cristo que nos fortalece, é Cristo que nos anima, é Cristo que nos levanta, é Cristo que nos abraça, é Cristo que nos aquece, é Cristo que nos orienta, é Cristo que nos mostra o caminho, Cristo que é o nosso pastor, Cristo é aquele que morreu e no terceiro dia ele também ressuscitou, tá bom? Então, gente, essa aqui é a nossa aula. Entenda que as testemunhas de Jeová, elas não gostam de serem contrariadas, né? Elas não gostam de serem contrariadas, e quando você entende isso, você acaba
perdendo muito tempo ouvindo os argumentos dela, que a Torre de Vigia ensina, e você acaba não estudando a verdade, tá bom? Vamos finalizar aqui. Por que é que o texto ele vai falar sobre Jesus? Vamos lá? Diz assim, olha, o contexto imediato do texto, né? É Jesus quem está falando. Isso é evidente porque no versículo 16 ele afirma: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A declaração eu sou o alfa e o ômega está diretamente conectada a essa fala, indicando que é Jesus quem reivindica esse título. Ok? Usos de títulos similares em outras passagens. Vamos lá. Jesus utiliza expressões semelhantes em outros lugares do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. A frase eu sou o primeiro e o último é equivalente a alfa e ômega, associando claramente este título a Jesus. Temos ali Apocalipse 2,8 que diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Novamente, o primeiro e o último refere-se diretamente a Cristo, enfatizando sua morte e a sua ressurreição. Ok? Vamos lá. Agora temos aqui o mesmo versículo para finalizar, e aqui eu finalizo o vídeo, tá bom? Dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, deixa eu até botar minha carinha aqui para você ver minha carinha que tu vai gostar. Aqui, olha só, eu gosto desses textos, olha. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ok? Então você pode ficar agora com esta mensagem, com este estudo. E você que quer continuar aprendendo, só você clicar no botãozinho vermelho aí, negócio de inscreva-se, se inscreve, compartilha esse vídeo. Mas melhor ainda, busque na sua Bíblia essas referências, marque na sua Bíblia, e na próxima conversa com uma testemunha de Jeová, eu tenho certeza que você vai ter um argumento muito bonito para que o debate saia a seu favor, tá bom? Fique na paz do Senhor.